Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Marketing Bem Feito. Hoje o assunto é extremamente importante e relevante na construção de uma carreira profissional, de profissionais, independente se for da área médica, de outras áreas, se for médico, não for médico, porque hoje nós vamos conversar sobre como desenvolver a nossa comunicação pessoal. É um desafio e tanto, inclusive, falar corretamente, né, se expressar aqui no podcast. E eu estou trazendo aqui como convidada uma expert no assunto, Fabiana Iser, mentora e treinadora de oratória e comunicação pessoal. A Fabiana é formada em jornalismo, tem mestrado em comunicação, já atuou como repórter e apresentadora da RBS TV, que é afiliada, né, da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul. Também já atuou como professora, coordenadora do curso de jornalismo da Unicruz, Universidade de Cruz Alta. E, mais recentemente, de uns 3 anos para cá, ela vem se dedicando, né, a compartilhar o seu conhecimento, ajudar pessoas nesse desafio de aprender a se comunicar de forma correta, de forma que realmente a comunicação possa contribuir, né, para as pessoas, para os seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. Então, ela passou a atuar como mentora, com cursos online e também como palestrante em eventos e treinamentos corporativos. Seja bem-vinda, Fabiana, que prazer te ter aqui. É um prazer imenso estar aqui contigo, Marla, poder conversar sobre esse tema tão importante para nós aqui, para tantos profissionais, todos, na verdade, né? Todo mundo precisa pensar na comunicação. E é uma honra eu poder compartilhar algumas questões aqui contigo, trazer um pouquinho desse conhecimento da minha trajetória também, de orientação de tantos alunos. E vai ser, com certeza, um excelente bate-papo. Com certeza, temos muito a conversar. Fabiana, dentro do contexto do marketing bem feito, o propósito é ajudar, né, profissionais da área da saúde, médicos e outras áreas afins também, a construir uma trajetória de valor, a elevar, né, a percepção de valor da sua marca e, com o tempo, também se tornarem referências nas suas áreas de atuação. E em que contexto, né, entra toda a importância da comunicação, né, para quem está trilhando esse caminho? A comunicação é fundamental, né, Marla? É realmente um poder que a gente vai desenvolvendo, é uma habilidade que todos podem desenvolver e ela ajuda com que o profissional, além de se destacar mais, consiga expressar as suas ideias de fato para os diferentes públicos dele. Então, a comunicação, ela é algo que parece tão básico porque faz parte do nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, é algo tão complexo porque tem várias questões aí para a gente pensar e, quando ela não é bem feita, ela acaba impactando negativamente os resultados. Eu costumo dizer que a gente não tem escolha. Comunicação, nós estamos comunicando o tempo inteiro. Ela acontece o tempo inteiro na nossa vida pessoal, na vida profissional. A nossa escolha, sim, é fazermos ela bem feita ou não, assim como o marketing bem feito. Então, a gente tem que pensar realmente qual é a nossa escolha. Porque comunicar bem é uma decisão, mais do que um dom, que as pessoas falam da oratória, por exemplo, oratória é dom. Não é dom, isso é mito. Oratória é uma habilidade treinável, comunicação também, o conjunto dela, que é maior do que só a oratória, e a gente pode sim desenvolvê-la ao longo da vida, né? E quando a gente escolhe desenvolver bem, a partir dessa decisão que a gente toma, os resultados, eles falam por si. Eles acabam sendo completamente diferentes. Bom, você já falou, né? Comunicação é um conjunto. O que de fato, assim, de forma prática, é comunicação hoje? Além da oratória, que é o que a gente está exercendo aqui, né? Gravando aqui o podcast, né? Que a gente sabe, né? Vai muito além da voz, vai muito além da fala. Mas o que exatamente a gente pode incluir nesse contexto da comunicação? A comunicação é como nós estamos no mundo. Eu sempre gosto de pensar que nós somos seres comunicacionais. Então, se eu penso que o tempo todo eu estou comunicando, o que eu estou mostrando para as pessoas? A comunicação é isso, faz parte desse meu eu, né, da minha essência que eu estou trazendo para o mundo através da minha fala, através dos meus gestos, do meu semblante, o que o meu rosto comunica, da minha postura, da imagem, do conjunto da imagem. Então, a comunicação ela envolve todos esses aspectos. E mais do que isso,
envolve muito essa questão, Marla, de como você comunica os teus sentimentos também, né? Por quê? Porque a gente fala em tom de voz, fala em treinar a dicção, fala nesse conjunto todo, só que esse conjunto todo, ele não é apenas um conjunto de técnicas que você simplesmente aplica. São técnicas que vão estar a serviço do impacto que você quer gerar e também de como você está se sentindo naquele momento. Isso é importante a gente pensar, que comunicação ela é muito maior do que só esse conjunto, mas sim, ela representa quem você é. Comunicação diz quem você é. A sua comunicação, ela mostra ao mundo quem você é. E você pode afastar as pessoas ou aproximá-las. Depende de como você se comunica. Por isso que você fala, né, muitas vezes ali nos teus canais digitais, que a comunicação ela não é só técnica, ela envolve muito a parte emocional das pessoas. De que forma isso? A comunicação, quando a gente pensa em técnicas, sim, a gente tem o melhor jeito, digamos assim, de colocar, né, o nosso corpo num determinado espaço. Então, com a postura, com o jeito como a gente se movimenta, a gente tem o melhor tom de voz para determinados ambientes e por aí vai, inúmeras técnicas. Mas é muito mais do que isso porque envolve preparo mental e emocional. A pessoa que não se prepara mentalmente falando e emocionalmente, ela não consegue muitas vezes desempenhar uma boa comunicação. Então, por exemplo, quando eu trabalho com os mentorados nos meus cursos, eu sempre digo que o preparo técnico ele leva a pessoa que já está preparada emocionalmente falando e mentalmente para um lugar de destaque. Só que se ela tem alguma trava emocional, alguma trava de sabotadores, de crenças e tudo que a gente carrega aí ao longo da vida, né, se ela não tem isso bem trabalhado, ela não consegue muitas vezes se destacar. No momento de falar em frente ao público, aqui no podcast, em qualquer espaço assim de fala, ela vai travar, ela não vai conseguir desempenhar essa fala. E ela pode ter todo o conhecimento do mundo na sua área de atuação. Por isso que envolve essa tríade, digamos assim, que é um preparo técnico, sim, a gente pode e deve se preparar. Então, comunicação não é dom, como eu falava antes, não é uma habilidade reservada para poucas pessoas, é uma habilidade para todos nós, que demanda treino, demanda muitas técnicas, mas a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado, que é como a gente se sente. Por isso que eu falo que as próprias práticas de bem-estar, elas nos levam a ter uma boa oratória, uma boa comunicação. E, às vezes, a pessoa ela não consegue visualizar qual é o link, o gancho, digamos, a relação entre as coisas. E, bem na verdade, se nós pensarmos, nós somos seres humanos. Assim como a gente é ser comunicacional, que está sempre em comunicação, não podemos fugir dela, nós somos seres humanos que temos emoções, sentimentos, não podemos negligenciar isso, deixar de lado isso. Eles vão estar ali. A questão é como a gente vai lidar com isso no momento de falar em público, né? Então, se a gente for pensar, o que mais trava as pessoas? Será que é não saber uma técnica? Tenho para te dizer que eu penso que não. Eu penso que não é apenas uma técnica, eu penso que não é apenas a falta de uma técnica que faz com que as pessoas não consigam, talvez, fazer uma boa fala. E sim, as crenças, tudo isso que elas carregam, né, que é de cunho emocional, de outra ordem, assim, que faz com que talvez elas não consigam estar ali onde elas devem estar, ocupar o seu espaço de fala. E aí que a pessoa tem que olhar, né, olhar mais a fundo para todo esse processo, para sim conseguir destravar o que é necessário para ela poder falar de verdade e levar o seu conhecimento. Senão, às vezes, ela acumula conhecimento e não adianta. Não adianta aquele acúmulo se ela não consegue compartilhar. Eu tenho muitos clientes que eu já atendi, seja de mentoria ou presencialmente, em toda essa trajetória, e isso acontece bastante a cada, né, novo contato, né, com um novo profissional que acaba chegando, esse desafio de ajudar nesse processo de incentivar a gravar vídeos. Porque dentro dessa parte do marketing bem feito, o vídeo eu vejo como essencial, né? Por várias experiências, a gente sabe que dá mais retorno, gera essa conexão, mas realmente é um desafio para a maioria das pessoas. Então, dentro, né, de toda a tua bagagem, você, né, está dizendo aqui que realmente tem que trabalhar, tem que se preparar mentalmente, tem que focar nisso, nessa construção, que pode ser desenvolvida para qualquer um. Então, né, de fato, toda pessoa pode ir desenvolvendo, é a prática que vai
fazer com que ela melhore com o passar do tempo, que atinja um nível de qualidade que ela aceite, né, e permita, né, trabalhar com isso, aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje das redes sociais? Com certeza, a prática vai levando ela a conseguir fazer mais, melhor, mais rápido, do jeito como ela pensa que é. Né? Só que o problema disso tudo é que no início a pessoa muitas vezes ela não se permite fazer porque ela já quer uma perfeição que nem existe. Perfeição não existe, porque quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de um vídeo, nós nunca vamos estar satisfeitos com todos os aspectos, porque faz parte. Talvez, né, você olhe e pense, eu poderia ter falado de tal maneira, ou poderia ter me movimentado assim, um pouco diferente, só que aí isso fica reservado, digamos, para uma outra fala, onde você vai poder olhar para aquele aspecto de um jeito diferente. Significa que é treino, sim, é repetição. As pessoas que a gente vê gravando assim com facilidade, nem sempre elas gravaram ali numa primeira vez, elas estão treinando há anos. Por exemplo, eu trabalho 27 anos com comunicação e sempre que eu vou gravar um vídeo, eu às vezes gravo sim uma vez só, outras vezes eu repito para poder a fala ficar mais adequada com o que eu gostaria. Né? Estou aqui no podcast também, é um desafio diferente para mim. Significa que isso faz parte da gente, assim, enquanto sujeito e nas relações sociais. A gente vai ter desafios e nos vídeos não seria diferente. Só que a gente precisa se permitir fazer o processo. Então, o que eu vejo, Marla, muito é as pessoas não se permitirem o processo. Por que a pessoa não se permite, muitas vezes, gravar? Porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo de falhar. Tem a questão da comparação também. Ela tem isso, ela se compara, só que ela não vê os bastidores do outro, ela não vê exatamente o que aconteceu na trajetória toda do outro para que ele estivesse ali gravando aquele vídeo que talvez ela admire ou fazendo uma palestra, uma outra fala. E no caso dos vídeos especificamente, que é tão importante essa ferramenta hoje em dia, nós não podemos deixar de lado, a gente tem que fazer cada vez mais. Só que para isso é preciso começar, é você se permitir, decidir e começar a fazer. E aí, à medida, né, em que você vai fazendo, vai gravando mais, qualquer pessoa, qualquer profissional tem condições de fazer vídeos ótimos, levando o seu conteúdo, o seu conhecimento do jeito certo para ele, né, dentro daquela visão, daquele impacto que ele quer gerar. Então, isso também é algo que eu acho, que eu considero assim, que é fundamental na comunicação. A gente tem que saber o que nós queremos. Afinal, qual é a intenção que você tem com a sua comunicação? Isso é o ponto de partida. Porque, por exemplo, se você sabe a intenção que você tem, o impacto que você quer gerar, né, onde você quer chegar, para quais pessoas você vai falar e qual é o teu objetivo específico ali, fica muito mais fácil, muito mais claro. A questão é que as pessoas pensam que tem que fazer tudo no improviso, que tem que sair tudo perfeito numa primeira vez, e não é assim que funciona na prática. Na prática, é programação, organização, é planejamento, é treino, é gravação, no caso do vídeo, depois talvez uma edição. Então, é todo um processo que a pessoa precisa se permitir, decidir e querer fazer. Além dessa questão emocional, né, que já abordamos aqui, então, a gente tem as questões técnicas. E uma das queixas da maioria das pessoas que eu conheço é com relação a gostar da sua própria voz. Né? Existem técnicas que podem ajudar nesse processo também? E quais seriam as outras técnicas que podem ser desenvolvidas nessa questão? Assim? Sabe que essa questão é tão interessante porque acredito que a maioria das pessoas não gosta da sua voz e isso tem uma explicação científica, tem até estudos da área da psicologia que mostram que tem pessoas que passam por crises de identidade, nesse sentido assim, em função de quando ouvem a sua voz e vão tentar se reconhecer ali, não se reconhecem e realmente é algo bem sério. Na área da oratória a gente sempre estuda isso. Mas por quê? A voz que a gente ouve interna, ela é uma. Então, a voz que você ouve, Marla, a sua voz internamente é só você que ouve. Não tem outra pessoa no mundo que vai ouvir. A voz que os outros ouvem é mais próxima dessa voz aqui do podcast, da voz do áudio do WhatsApp, da voz que está sendo gravada, por exemplo. Então, o que eu sempre digo? As pessoas, elas entram em crise, exagerando um pouco na palavra, mas elas, quando ouvem a própria voz, elas estranham justamente por causa dessa diferença que há entre a voz que a gente ouve internamente e essa voz que, ao falarmos para as outras pessoas, todo mundo está ouvindo. Então, a gente tem essa diferença e a gente tem que reconhecer isso primeiro. Qual é o melhor mecanismo para a gente fazer isso? Nos ouvirmos mais.
Se a gente manda um áudio, nós temos que ouvir o áudio. Não é apenas mandar para o outro ouvir, é nós ouvirmos. Né? Eu brinco, você não gosta da tua voz, manda para o outro, mas ele tem que ouvir. Então, a gente sempre costuma brincar um pouco com isso, porque até para descontrair as pessoas e a pessoa perceber que ela precisa olhar para ela mesma. E ouvir a sua voz é muito importante, porque aí sim ela vai entendendo qual é o jeito dela falar, né? Como ela se expressa, como ela organiza as frases, quais são os vícios de linguagem, se tem e quais são. E aí sim ela tem condições de fazer um autocontrole e começar a evoluir na sua oratória. Todos os aspectos da oratória, eles demandam esse olhar. A pessoa tem que conseguir se olhar no primeiro momento, no caso, se ouvir, né, se for o áudio, ou se ver num vídeo, se assistir numa gravação. Talvez até gravar. Hoje em dia é tão fácil. Antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. Dá para treinar bastante, Dá né? para treinar. E assim, o vídeo ele é uma das ferramentas mais importantes, mais completas que a gente tem para treino. As pessoas falam em treinar na frente do espelho, falam em vários treinos. O vídeo, nada vai substituir, digamos assim, ou ser mais completo, porque imagina, o vídeo você tem ali a voz e você tem todo esse conjunto. Mas claro, quando eu ouço um áudio meu, eu estou observando aspectos específicos ali, né? Dicção, o volume da voz, a fluidez da minha fala, as pausas, se eu consigo ter pausas ou não, estratégicas para valorizar o que eu estou dizendo, se eu tenho vícios, etc. Então, tudo isso eu observo quando eu ouço um áudio. Quando eu olho o meu vídeo, por ter mais elementos, tem a gesticulação, a postura, todo esse conjunto, e especialmente o semblante, que eu já comentava antes, que comunica muito, aí os sentidos, claro, se dispersam um pouco, né, entre a visão e a audição, e aí eu não vou, talvez, perceber tantos detalhes só na voz, vou perceber no conjunto. Por isso que é bom a gente sempre fazer autoavaliações, porque a gente vai percebendo mais, né, tendo essa capacidade, aguçando essa capacidade de análise. E é isso que vai fazer a gente avançar. Eu acredito bastante que, se conhecendo também, a gente consegue desenvolver o que a gente chama de uma comunicação com autenticidade. Né? Dentro desse processo de construir uma trajetória profissional de valor, eu sempre bato muito na tecla da gente não se colocar numa caixa em que todo mundo está fazendo no formato que todo mundo está fazendo, as mesmas abordagens, mesmos temas, né? Dentro da área médica, dentro da área da saúde, existe muito essa questão da comparação e de identificar, olha, eu gostei, gostaria de fazer assim, gostaria de seguir no mesmo caminho. E eu sempre reforço que é importante se diferenciar. E a comunicação, eu acho que é a essência maior de uma pessoa, para ela se diferenciar. Mas como que a gente consegue? Eu acho que todo esse processo de autoconhecimento ajuda, né, em desenvolver o que a gente chama de autenticidade com relação à comunicação, né? Sim, todo modo como você se comunica tem que fazer muito sentido para ti, para Marla, na essência. Para fluir naturalmente Para com o fluir passar naturalmente. do tempo, inclusive, né? E sabe que esse é o processo que conduz à autoconfiança. Então, as pessoas ficam perguntando, como eu vou ser mais confiante? O que eu tenho que fazer? Você tem que ser autêntica, autêntico na tua comunicação. Mas como fazer isso? Tem que conhecer as suas características, primeiro ponto, e você tem que entender também o que faz sentido para ti. Porque, por exemplo, se a gente for olhar hoje com o tanto de informação que a gente tem disponível aí, nossa, é uma confusão, porque tantos estilos, tantos modos de se fazer as coisas na comunicação, imagina quantas opções a gente tem e quantas pessoas a gente admira que se comunicam de um jeito ou de outro. E aí, se eu começo a olhar para tudo isso, é muito fácil eu ficar confusa e pensar, tá, mas o que eu vou fazer? Por isso que vários expertos aí dizem, olha, nós temos que seguir uma linha. Nós precisamos seguir uma linha. E na comunicação não seria diferente. Qual é a linha? Nós temos que primeiro olhar para dentro de nós, entender como, de fato, nós nos comunicamos e, a partir disso, definir, né, através desse estilo e do impacto que nós queremos causar, como nós vamos levar isso para o outro. Porque a comunicação é esse processo de eu levar as minhas informações, todo esse meu conhecimento para outra pessoa. E eu faço isso através da voz e de outras maneiras, né? Mas eu tenho algo muito maior aí, que é essa minha intenção. Eu preciso olhar para isso. Então, para se comunicar melhor, o primeiro movimento é para dentro. Você tem que perceber, sentir, se olhar, entender o que para ti faz sentido ali naquele conjunto todo,
né? Qual é o jeito que você gosta de comunicar com as pessoas? O que você sente também que causa um impacto positivo, que você nota assim que dá um resultado interessante no teu dia a dia em diferentes lugares? E aí você vai percebendo quais são as tuas qualidades, quais são as tuas potencialidades de comunicação, as características que valorizam o seu ato de comunicar, né, e o seu conteúdo. E aí, a partir disso, você vai alinhando esses aspectos. Então, a comunicação, para ser autêntica, ela precisa ser sua, de fato, de dentro. Ela tem que partir de uma coisa maior, que é o teu sentimento em relação ao que você quer passar para o outro, e traz muito do teu comportamento, da tua personalidade, né? Não você tentar se enquadrar numa caixinha, se fechar numa técnica apenas, mas você olhar sim para essas técnicas, para outras pessoas, no sentido de inspiração. Então, isso é importante, Marla. Assim, ó, quando a gente pensa em autenticidade, nós podemos nos inspirar em outras pessoas? Podemos sim, com certeza. Isso é ótimo, nós olharmos outras pessoas que a gente admira e percebermos ali as qualidades delas. E, inclusive, talvez, algumas coisas que a gente faria diferente, pelo nosso gosto, pelo nosso estilo. Só que, a partir daí, a gente constitui uma comunicação nossa, que não é a cópia do outro, que não é, digamos, uma junção daquele outro, né? Não, eu não estou olhando para fora. Eu olho para me inspirar, porque isso é bom, porque isso me motiva. Mas quando eu vou olhar para o meu processo, eu começo a perceber o que, para mim, faz sentido e o que eu consigo fazer também. O que combina com o meu estilo. É como a roupa. Por exemplo, na internet a gente ouve muito falar essa questão de não precisa usar o terninho para você transmitir uma autoridade. Não precisa mesmo. Agora, a Fábio, onde eu ando quase sempre com terninho, mas porque isso é muito do meu estilo, do meu jeito, eu gosto, me sinto bem. Então, é muito a comunicação que eu estou fazendo ali, não porque alguém disse que deveria usar aquele conjunto, né, de roupas, mas porque eu me sinto à vontade daquele modo. E entendo que ele expressa o que eu gostaria de dizer. Então, a comunicação, de modo geral, é muito isso, assim. E quando você consegue desenvolver uma comunicação autêntica, que represente os teus valores, quem você é, que traga para fora o que você está pensando, você consegue ser muito mais confiante. A confiança nasce aí. E toda a identificação que a gente busca, na verdade, para fazer as coisas acontecerem, quando a gente parte ali para o digital, por exemplo, dessa construção que eu falei antes, né, de fazer com que as pessoas nos conheçam como profissional, que a nossa voz se propague, eu acredito que tem muito a ver com isso, que a gente consegue assumir a nossa voz como ela é, nos aceitarmos também e, claro, sempre seguir num processo de evolução, porque acredito que seja muito isso também, a gente vai gerando o que a gente chama de identificação, né? Porque é muito... Eu acho que a comunicação e a identificação uma atrai a outra. Ou espere também, porque se você acaba assumindo um papel que não é seu, as pessoas vão identificar isso. Vão dizer, olha, tá assumindo um personagem, tá forçado, isso não gostei, vou deixar de acompanhar. Acredito que aconteça isso também, né, Fábio? Não, e sabe que é bem interessante, porque na fala, a pessoa às vezes pensa que ela tem que treinar para um momento específico. Então, tem um vídeo, vai treinar, tem aqui o podcast, vai treinar, ou uma palestra. Mas não, o treino é no dia a dia, justamente para evitar de acontecer essa discrepância entre como as pessoas percebem ela no cotidiano e lá no momento especial. Obviamente, numa situação diferenciada de fala, nós vamos nos preparar mais. Então, você vai treinar mais, e isso é muito natural e necessário. Mas é no dia a dia que essa comunicação ela vai se construindo, com a pessoa fazendo esse processo de autoconhecimento, de entendimento do seu estilo de comunicar, de como ela está fazendo isso em cada contexto. Eu chamo de círculos de relacionamento e influência do orador, que são os contextos onde a pessoa está. Então, é nesse dia a dia que essa comunicação vai se construindo. E a partir do momento que ela começa a entender como ela faz esse processo e como são essas características dela. Ela consegue ter também um autocontrole do que ela precisa controlar ali em cada situação para que a comunicação fique melhor. Vou te dar um exemplo meu. Eu sou hiperbólica, como chamam. É um pouquinho exagerada. Então, eu exagero geralmente nos gestos. Se eu estou assim com as pessoas conversando, eu já daqui a pouco estou tocando na pessoa. Eu tenho muito isso assim do toque, de dar uma risada e exagerar um pouco. E aí, o que eu tenho feito nesse movimento? Olhado muito para isso
e pensado, olha, eu não vou não fazer mais isso, digamos, né, evitar, porque é o meu jeito, eu sou espontânea, eu sou extrovertida. Agora, onde é o local adequado? Ou em cada local perceber até que ponto você pode trabalhar, né, com uma característica de um jeito ou de outro. Só que o autocontrole, ele acontece a partir do momento em que a pessoa se conhece mais, então ela sabe quais são as características que ela precisa controlar e que ela se concentra mais no processo, Marla. Ela precisa se concentrar. E isso não é simples, porque a gente tem muito essa coisa do piloto automático, assim. Eu acredito que isso tem bastante a ver com o que a gente chama de vícios de linguagem. Também. O próprio podcast aqui, inclusive este, eu acredito, depois eu vou editar os cortes, eu vejo que eu falo bastante né. Então, assim, a gente tem que aprender, é possível a gente, com o tempo, começar a monitorar e evitar isso, a gente consegue. Sim, a gente consegue, a gente vai lapidando essa nossa fala, limpando a fala, mas é um processo que exige concentração. Eu sempre digo para os meus alunos que quando eu estou falando e eu estou muito concentrada, como é o caso aqui agora contigo, eu vejo, parece as palavras na minha frente, assim, e eu sei até onde vai a minha frase, para que eu faça a pausa adequada e eu não falhe o vício. Se eu me desconcentro, se daqui a pouco eu tô aqui preocupada com a água, com o cabelo, com alguma coisa, pronto. Aí já vem um tá, vem um né, vem todos os vícios. E isso é muito normal, porque é da linguagem coloquial. A gente não pode se cobrar em função dessa questão dos vícios. O que a gente tem que fazer é observar a nossa fala. E se hoje percebemos que falamos demais, que trouxemos muito uma palavra, que não precisa ser só essas, pode ser qualquer repetição, numa próxima fala cuidar com isso. Esse é o segredo dos vícios, é a gente observar e suprimir. E sim, não falar, fazer a pausa, fazer o silêncio. Sabe por que as pessoas não fazem silêncio, Marla? Por quê? Elas não silenciam porque elas têm medo do silêncio. Porque o silêncio, ele traz também esse quê de confiança. Quando você está confiante, eu te olho nos olhos, eu falo e eu silencio. Agora, se parece que eu tenho que estar me movimentando, falando o tempo inteiro, porque eu tenho que estar preenchendo aquele vazio para parecer que eu não me perdi, para parecer que eu não esqueci, ou para tentar lembrar do que eu tenho para falar, aí que os vícios aparecem muito. Na verdade, as pessoas têm que, sim, olharem para dentro de si, então, perceber as suas questões de comunicação, começar a olhar dia a dia para esse processo. Por exemplo, até pode ser por aspecto, né? Hoje eu vou observar meus vícios, eu vou começar a perceber como eu falo, amanhã eu observo minha postura, até para talvez dividir, ficar mais fácil fazer o autocontrole. E aí você vai se habituando a controlar. E quanto mais você se habitua, mais aí vai entrando no automático, digamos, o novo movimento teu, que é o mais adequado para o que você quer passar. Porque hoje em dia, digamos, se a pessoa ainda não estudou oratória, não trabalhou a sua comunicação, muitas vezes ela está naquele piloto automático que prejudica ela. Mas o que a gente tem que tornar mais automatizado no nosso cotidiano é o cuidado, para não gastar tanta energia. Então, hoje, se eu começo a cuidar hoje de um aspecto, eu estou lá, né, preocupada com aquilo, gastando muita energia, e eu penso que é um problema, que talvez vai demandar muito de mim. Mas conforme dia a dia eu vou cuidando, quando vê, aquilo também vai se tornando muito natural do meu cotidiano, muito espontâneo, e eu vou observando e conseguindo controlar mais. Tudo tem a ver com concentração. E com a prática, né? E a prática. Então, resumindo, você pode dar como dica, né? Começar a cuidar a nossa fala no dia a dia, em casa, no ambiente profissional, com os colegas, começar a observar e ir melhorando alguns pontos. Falar a palavra completa é um desafio. Nós, brasileiros, né? Se a gente se a gente for parar para pensar, no dia a dia a gente acaba cortando muito a questão da pronúncia completa e vai tornando a fala, como você disse, no automático. E a gente perde muito da essência. O português, por si só, ele é tão bonito, né? Quando falado corretamente, só que no dia a dia são poucas pessoas que conseguem fazer isso na prática. Então, se a gente começar a desenvolver um olhar para isso, começar a se observar, a gente pode ir melhorando aos pouquinhos, tornando isso normal, né? Melhorar a nossa fala de forma gradativa no nosso dia a dia, não necessariamente para um evento pontual. Sim, isso é como quando a gente quer melhorar o vocabulário, por exemplo. Tem pessoas que a gente admira, aquela pessoa tem um repertório vasto e um vocabulário tão bonito.
Não é da noite para o dia. É um processo que você vai estudando, percebendo as palavras, entendendo como você quer explicar o teu conhecimento, então, como você quer trazer para os outros. E também o modo mais adequado em cada lugar, Marla, porque os vícios, por exemplo, claro, os vícios poluem a fala. Então, a gente tem que cuidar para limpar mais, para que a pessoa preste atenção no conteúdo e menos nos vícios. Então, ela tem que olhar mais para isso. É como a roupa também, é como qualquer aspecto. Quando ele chamar mais atenção do que o conteúdo, eu tenho que começar a olhar um pouquinho para aquilo, porque vai me prejudicar. Afinal, se eu estiver aqui, digamos, com um tipo de acessório também que chame muita atenção, talvez você não vai prestar tanto atenção no que eu estou falando, mas vai olhar para o acessório, é nesse sentido. Vai então, criar a gente tem ruído na comunicação. Vai criar né? um ruído. Mas quanto à formalidade da fala, depende muito do lugar, da ocasião, das pessoas e do estilo da pessoa mesmo. Tem pessoas que são mais coloquiais, né, no seu dia, não só no dia a dia, mas que têm esse estilo de fala e que se saem muito bem, porque oratória também tem a ver com falarmos de forma simples. Nós podemos falar corretamente, mas de forma simples. E esse corretamente, eu sempre brinco com os alunos, eu digo, olha, fale os R's e os S's, que aí você já lapida e já torna essa comunicação melhor. Só que se nós pensarmos, os R's a gente não fala muito, não fala muito. Não, aqui sim, mas tem várias palavras que eu fui falando no decorrer que eu não usei o R no final, porque a gente suprime esse R, a gente corta. A gente costuma cortar, né? Aqui, claro, tô me policiando também para falar mais, mas a gente corta. E o que ocorre? É normal cortar. E às vezes, se você não quer tornar aquela fala tão formal, quer aproximar mais da pessoa, sim, pode falar de forma coloquial que tá tudo bem, porque é assim. Agora, claro, os S's, os plurais, tem alguns cuidados que é importante que a gente tome para demonstrar não só o conhecimento, como uma polidez ali na fala e uma preocupação, até um respeito com a outra pessoa. Sim. Mas não é nada difícil, sabe? Porque às vezes quando a gente começa a falar, parece que é algo muito complicado, que eu tenho que cuidar as palavras, e eu tenho que cuidar os vícios, e eu tenho que cuidar o jeito, a minha postura. E realmente, se formos pensar, tem todos esses aspectos. Só que isso tem que ser, quando parte de uma decisão verdadeira, aí sim, aí não se torna um fardo. Comunicação não pode ser um fardo na vida da pessoa. Comunicação tem que ser algo leve, algo bom, que a pessoa queira desenvolver para ter mais fluidez na sua linha de raciocínio, ao trazer o seu conhecimento, mas que seja muito bom para ela. Até porque quando essa comunicação é boa, no semblante aparece. A pessoa fica mais sorridente, a pessoa fica mais carismática, muitas vezes, porque ela está desenvolvendo isso em função de se sentir bem ao se comunicar. E isso, o que nos traz é autoestima, autoconfiança, todos esses processos que vêm e que estão junto com a autenticidade. E chama muito atenção quando a gente, em meio a um contexto, observa uma pessoa se comunicando bem. A gente para escutar, a gente para olhar, a gente fica, né, de certa forma, impressionado, porque não é tão comum hoje em dia, né, as pessoas terem coragem de se posicionar e realmente, né, usar dessa ferramenta. Porque uma coisa que eu achei bem importante que você falou para mim, quando a gente estava, né, organizando aqui o podcast, é de que a comunicação, ela não é só falar. A oratória não é só uma pessoa que fala, né? Tem todo esse conjunto por trás. Então, a gente consegue, né, com o tempo, identificar, né? A pessoa que fala e não comunica muita coisa, a pessoa que traz junto consigo toda essa questão da autenticidade, que também ajuda muito a ancorar todo o seu conhecimento, a sua bagagem que está ali transmitindo, né? Então, é fantástico. Nós, como jornalistas, a gente tem, né, a missão de falar corretamente, mas é exatamente isso. Na prática, no dia a dia, a gente vai perdendo se a gente não pratica isso. Eu vou retomar agora, com toda certeza, nessa prática no dia a dia. É muito importante. É importante que a gente se permita, coloque a comunicação como uma prioridade. Porque hoje em dia, ainda mais nesse universo online, que a gente está em contato com pessoas de diferentes lugares, de diferentes áreas profissionais também, é fundamental que a gente saiba se expressar bem e, mais do que isso, expressar as nossas ideias do jeito como nós gostaríamos. Porque, Marla, um dos grandes problemas que os profissionais enfrentam é como se fosse um abismo, uma distância que há entre o que eles pensam que comunicam e o que estão comunicando de verdade. E sabe por que essa distância? Porque falta autoavaliação.
porque falta se olhar e muitas vezes também falta intenção na hora de se comunicar. A pessoa começa a falar, por exemplo, para depois pensar o que vai falar ou o que quer ali. Eu chego e eu começo a falar com a Marla porque eu estou habituada a falar. Mas nem sempre a pessoa falante é aquela pessoa que fala bem. Isso a gente também tem que desmistificar. As pessoas pensam muitas vezes que é só o extrovertido, é só o que é muito falante, que já fala bem. Não. Falar bem é diferente de falar muito, de falar bastante. Falar bem é falar com intenção, é falar com organização de ideias, é você expressar o que precisa na hora certa, com as pessoas certas. É você cuidar esse processo no teu dia a dia. Tanto faz a tua personalidade, se você é mais extrovertido, mais introvertido, né? Não interessa, isso tanto faz. A questão é que todos nós temos a habilidade a ser desenvolvida, de nos comunicarmos melhor e temos essa possibilidade. Nós somos seres comunicacionais. E aí aquilo que eu gosto de falar é que se nós temos que pensar num conjunto, assim, a olhar para isso, né, que tudo comunica o tempo inteiro. Tudo comunica o tempo inteiro. E a decisão de fazer isso bem feito é nossa. Significa que se eu sei que o tempo todo eu estou em comunicação e que tudo em mim comunica, eu tenho que olhar para esses aspectos para conseguir um resultado positivo. E quanto antes eu olho, antes eu vou colher, né, bons frutos, eu vou conseguir fazer com que isso realmente seja algo bom para mim, que eu consiga expressar melhor quem eu sou através da minha comunicação, quem eu sou como pessoa, como profissional, o meu valor, mostrar o meu valor para os outros. Então, quanto antes eu trabalho com isso, antes eu consigo impactar positivamente as pessoas. Ter toda uma comunicação alinhada com os objetivos que deseja atingir, para o público que deseja atingir, principalmente, né? Alinhada com a forma como deseja ser visto também. Fábio, eu queria te perguntar sobre a comunicação de forma persuasiva. Dentro deste contexto, a gente tem, né, profissionais que hoje já estão atuando nas redes sociais, não somente para atrair pacientes, clientes, mas também para impactar outras pessoas de forma que possam adquirir, né, o seu conhecimento, né, principalmente essa questão de cursos na internet. A gente tem hoje profissionais da saúde de várias áreas que já estão atuando nesse segmento. E aí, qual o papel da persuasão? É possível também para qualquer pessoa desenvolver esse tom mais persuasivo? Com certeza. Persuasão é um processo que envolve muito a questão de você olhar para o outro e entender as necessidades dele, muitas vezes, para você conseguir chegar mais próximo dessa pessoa e mostrar uma ideia que você tenha. Então, quando a gente fala em processos de convencimento, eles se baseiam muito na escuta, na observação, porque você precisa observar quem é esse outro, trazer isso para o teu contexto de fala e aí sim poder apresentar o que você tem que falar ali de um jeito que possa causar um reconhecimento maior, né? Que possa conectar mais com essa pessoa. E aí, claro que existem inúmeras técnicas, mas se a gente for pensar, Marla, numa comunicação que além de uma comunicação consciente, que é essa que você faz então com intenção e tudo mais, além disso, já se torne mais estratégica, mais persuasiva, você tem que perceber que a sua comunicação é para o outro, é sobre o outro, não é sobre você. Acho fantástico você falar sobre isso, porque eu sempre trago essa questão para os profissionais que eu atendo. Quando você for falar, não é sobre você, é sobre o outro. É que a gente se preocupa tanto, às vezes, em como eu vou estar, como eu vou fazer, o que eu vou trazer ali. Só que se eu mudar o meu foco para qual é o objetivo aqui, que nós temos nesse bate-papo, o que eu tenho que fazer ali, digamos, com o meu conhecimento para que esse objetivo seja cumprido, né? O que você espera de mim, alinhar também essas expectativas, muda completamente o cenário da comunicação. Então, a gente tem que perceber que eu ficar falando só para dar conta da minha necessidade de fala, isso não é comunicar. Isso eu estou falando, mas eu não estou comunicando, porque comunicação é o processo que envolve a outra pessoa. Por isso que comunicação é sobre o outro. Eu preciso me comunicar sabendo que eu estou comunicando para alguém. E qual é a necessidade dessa pessoa? E qual é a expectativa dessa pessoa? E a partir do momento que eu começo a alinhar isso e olhar para o outro, percebendo o contexto dele, toda essa questão da empatia que a gente fala muito também, ouve falar hoje em dia, olhando para esse conjunto, a minha comunicação ela é muito mais convincente, muito mais persuasiva.
Eu sempre oriento os médicos profissionais da saúde quando eles estão iniciando nessa trajetória de gravação de vídeos, por exemplo, de ir direto ao ponto de uma forma mais prática, objetiva para eles entenderem e terem um começo e um meio e um fim para o seu vídeo, né? Que é importante a gente pensar, de ir direto na dor, né? Direto na dor, no problema daquele paciente, o que aflige ele, quais são as queixas dele, né? Falar um pouco sobre de que forma, né, o profissional pode resolver, atender ele nessa queixa e quais são os resultados esperados, né, com a forma como ele vai ser atendido, com o procedimento que vai ser realizado. Então, eu sempre trabalho isso, acho que já estou no caminho certo, então, de explicar para o profissional. Não é sobre você, eu gosto de fazer o procedimento tal, mas é sobre o paciente que sofre daquilo, que está ali prestando atenção, e se você falar diretamente para ele, você vai conseguir gerar essa conexão, essa identificação. Ele vai parar e vai entender. Isso é para mim. Eu passo por isso, estou passando por isso. Acredito que funciona assim. Sim, tanto que tem vários oradores, quando a gente começa, digamos, a fazer treinos nesse sentido, eu que oriento muita gente, e tenho os meus mentorados que são individuais, ou seja, aí são processos que eu me aprofundo mais com a pessoa, além dos cursos em grupo, a gente percebe que quando esses oradores, eles mudam essa noção da fala e eles trazem, por exemplo, já ou algum benefício, ou algum exemplo, algum resultado para essa pessoa, nossa, aí sim eles capturam a atenção, quase que instantaneamente. E a partir do momento que se captura a atenção, aí você consegue apresentar mais detalhes, né, que você talvez tenha interesse em apresentar, mas aquela atenção já foi capturada. E aí eu queria te comentar, Marla, que dentro dessa questão de persuasão, se a gente for pensar no conjunto dessa comunicação, todo profissional precisa desenvolver o carisma para conseguir chegar próximo das pessoas que ele quer chegar. Eu tenho até uma pergunta aqui, já vamos iniciar pelas perguntas que eu recebi de seguidores, e uma delas é justamente sobre isso. É possível desenvolver o carisma, né? Não sou carismático e quando tento pareço forçado. Sim, é possível desenvolver sim, mas algo que eu sempre também falo para os alunos é que a pessoa tem que começar a mudar por dentro, de dentro para fora. Aí sim ela consegue desenvolver isso de um jeito muito genuíno, muito dela, e que ela não vai sentir como forçado. Que é o quê? Você precisa estar nessa situação de comunicação querendo se comunicar. Primeira coisa, você tem que estar de fato preocupado ali com aquela pessoa, né, envolvido naquela situação de comunicação. E aí, a partir disso, como é que você pode ser uma pessoa mais carismática? Me conta, eu preciso desenvolver isso também. O carisma, ele tem a ver com você causar emoções positivas na outra pessoa. Você levar isso de um jeito que ela se conecte e que seja bom para ela. O carisma tem muito a ver com isso. Então, quando a gente pensa em linguagem não verbal, em linguagem corporal, nós pensamos no sorriso, que é uma técnica de rapport, de conexão, de persuasão. Então, sorrir mais, você se permitir sorrir. Não é ficar risonho o tempo todo rindo, não é isso. É difícil para quem não está acostumado. Né? Mas abrir um pouco mais o semblante, tornar o semblante um pouco mais leve. Não precisa talvez sorrir tanto, mas trazer essa leveza, isso é muito importante. E quando a pessoa fala, Marla, uma questão aí que envolve o carisma é a pessoa movimentar mais a face, os músculos da face. Porque tem pessoas que falam de forma tão, parece que é tão fechada, que elas não movimentam direito a boca, os olhos, a sobrancelha, não. A pessoa mais carismática, ela movimenta mais, ela articula mais as palavras. Não é uma coisa exagerada, mas é uma coisa sutil, mas que faz diferença ali no conjunto. Então, é você trazer essa leveza para o semblante, é quando falar, abrir um pouco os olhos, eventualmente, abrir mais a boca para falar, não falar para dentro, como dizem. Tudo isso já vai ajudando nesse carisma. E você demonstrar uma preocupação genuína com a pessoa. Demonstrar que você está ali envolvido naquela relação e aberto para se comunicar. E como é que com o corpo, além do rosto, então a gente mostra que está aberto? Abra o corpo, não feche o corpo. Se você pesquisar sobre linguagem corporal, eu sempre divulgo isso no Instagram, no meu Instagram, e sempre falando sobre essas questões. Olha, cada gesto ele significa algo. Então, lógico que é uma área que tem muito a gente estudar, aprender e se aprofundar. Tem muita coisa. Vamos marcar um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Mas se a gente for pensar de modo geral, como é que eu resumiria isso? Tudo
toda a expressão corporal fechada, ela mostra que você está inseguro, não quer se comunicar, não está aberto para aquela relação. Então, quando você se fecha, pode ser cruzar os braços? Sinal isolado, não. Mas sim, também sim quando você se fecha demais. Cruza braço, cruza perna, fecha o rosto, né? Fecha a tua expressão, se distancia. Então, por exemplo, eu já estou aqui sempre mais para frente falando porque já é um hábito em razão da aproximação. Quando você quer mostrar que está aberto para comunicação, você se aproxima da pessoa. Se você quer mostrar o contrário, aí você vai se afastar. E o semblante, ele comunica muito nisso. Então, assim, deixar o corpo mais aberto, abrir os braços, né? Libertar um pouco mais essa expressão corporal. E também o rosto, tornar tudo isso mais natural. E aí sim, a pessoa ela vai conseguir desenvolver o carisma, até porque a linguagem corporal, ela ajuda com que a gente passe a pensar diferente, sentir diferente. Então, se você se permitir fazer isso, né, forçar um pouco isso, logo isso também vai fazer parte do teu dia a dia. Bastante coisas para pensar, mas tudo pode ser desenvolvido e se tornar normal, né, com o passar do tempo. Com certeza, é treino. Os NES e repetição. eu vou trabalhar, prometo. Mas é treino e repetição. E Marla, a gente usa vícios, é engraçado porque aí a gente usa usou o né. Aí você vai pensar, eu tenho que controlar o né. No outro dia você vai usar o ok, digamos. Aí, porque a gente vai trocando. O que nós temos que fazer é olhar para isso com leveza, dando risada, e tá tudo bem, e na próxima fala ir melhorando o aspecto. Né? Então, é não termos aquela autocrítica tão severa conosco mesmas e fazer um processo assim que possa fluir de forma leve. Aí sim a comunicação muda. Ir lapidando. Lapidando aos poucos no dia a dia, sem uma cobrança excessiva. Claro, se eu quero uma performance melhor, eu tenho que me cobrar. Por exemplo, se eu olho um aspecto que não está bom e eu quero que ele evolua, claro que eu vou treinar, eu vou, né, eu vou olhar para aquilo de um jeito mais incisivo. Mas ainda assim não pode ter uma autocobrança severa, porque senão a pessoa não vai adiante, porque aí sim, essas travas dela, elas vão aumentar, porque são questões de ordem psicológica, né, de outras ordens. Tá certo. Tenho mais uma pergunta aqui de uma seguidora. Estou iniciando com os vídeos, mas tenho dificuldade em organizar as ideias e também não gosto da minha voz, além dos as e nes. Tem mais gente com esse problema aí. Como melhorar? Tem técnica? Tem alguma coisa que você pudesse passar além dessa questão da observação diária? Tu diz em relação aos vícios? Aos vícios para melhorar a voz também, essa questão da dicção, acho que aí é exatamente isso que ela está pedindo aqui. Um treino no dia a dia que é fácil para dicção é leitura em voz alta. Porque às vezes a gente passa exercícios e a pessoa não para fazer o exercício, pela correria e tudo mais. Então, quando você treina leitura em voz alta, você pega um texto e treina essa leitura e pode até treinar com a caneta, que é aquela técnica que todo mundo hoje em dia, acho que na internet já conhece, a gente usava no jornalismo 27 anos atrás. Para gravar programas de rádio, inclusive. Então você usa uma caneta como um obstáculo na boca e treina a tua fala, ela vai fluir melhor. Isso realmente ajuda para a articulação. Claro, existem outros exercícios de aquecimento e tudo mais, mas é muito importante, assim, que a pessoa, ela comece, se ela vai treinar leitura em voz alta, imaginar que tem um público na frente dela, lógico, e aí ela vai treinar para esse público. Então, ela fala um pouco mais alto, ela vai falar mais articulado, articular bem a fala. E nessa questão do vídeo, ela tem muito a ver com nervosismo mesmo, com a questão de que você sabe que depois aquele vídeo vai estar gravado, que você vai se assistir, que outras pessoas vão te assistir. Por isso que a gente precisa trabalhar esse preparo mental também para entender que ali é só uma representação, digamos, o vídeo é só um produto, né, do teu conhecimento que está ali naquele formato, mas que no dia a dia você está conversando com as pessoas estão te vendo, você já está fazendo explicações, sendo uma profissional. Significa que é treino mesmo. É organizar bem o roteiro do jeito que faça sentido para a pessoa, porque tem pessoas que gostam de organizar roteiro mais detalhado, outras só em itens. A pessoa tem que treinar e ver o que é melhor para ela. E aí sim, dentro dessa estruturação, fazer o treino necessário antes também de gravar, para quando gravar se sair melhor. E treinar muito algo, Marla, que eu quero deixar até como recado aqui do podcast, para que as pessoas comecem a treinar, e isso faz total diferença na oratória em todos os aspectos, que é a respiração. Por quê? O treino de respiração, ele vai fazer com que a pessoa fale melhor
dê pausas expressivas e adequadas. Além disso, tenha mais fôlego para falar. A voz sai mais bonita porque a voz é produzida na expiração, significa que a gente precisa do movimento de respiração completo para produzir o som. E além disso, a gente consegue organizar os pensamentos melhor, não ter aqueles brancos que a gente tanto tem medo, isso através da respiração, e controlar a adrenalina e tudo mais. Então, a respiração é fundamental para a oratória. A pessoa que quer falar bem, não adianta só buscar o conhecimento ou só a própria organização e estruturação da fala. Ela tem que aprender a respirar, treinar a sua respiração. Praticar todos os dias. Todos os dias. E a respiração que eu digo é a respiração profunda. Porque você pode me dizer, tá, mas a gente respira. Sim, a gente respira e muitas vezes errado. No automático, na verdade. No automático. Né? A gente tem que fazer o treino, porque aí o nosso corpo se habitua e a gente consegue mobilizar também essa sensação de bem-estar no momento em que a gente precisa. Tá certo, Fábio. Nossa, acho que a gente teria muito assunto ainda para conversarmos, mas estamos chegando nos minutos finais já deste podcast. Quero deixar o microfone para você falar um pouquinho sobre onde as pessoas te encontram, né? Quais mentorias, cursos, o que você tem hoje disponível para ajudar as pessoas? Qual que é o teu Instagram? Tuas considerações finais de incentivo para as pessoas desenvolverem a sua comunicação pessoal. Para mim é um prazer, né? Eu já disse, é um prazer estar aqui, um prazer trabalhar com comunicação, que é algo que me encontrei assim na vida, e quando comecei a trabalhar com oratória, mais ainda. Então, as pessoas podem me encontrar o meu conteúdo no Instagram, @FabianaIser. Eu tenho meu canal do YouTube também, que vou ter mais vídeos em breve. Significa que se as pessoas seguirem ali, também vão ter conteúdo. E eu penso assim, Marla, que comunicação é todo um processo de decisão. A pessoa tem que decidir mudar, querer de verdade, aí ela consegue mudar. E se a gente fosse pensar num passo a passo rápido, para que as pessoas levem daqui e possam executar, no primeiro momento é a autoavaliação. Se autoavalie, grave teu áudio, grave teu vídeo, olhe para isso sem medo, olhe as tuas características e descubra o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar apenas, ou o que já está bom, o que é uma potencialidade que você tem ali que você pode valorizar ainda mais. A partir disso, trabalhe a tua respiração no dia a dia. Então, fica essa dica importante. Além disso, coloque as suas ideias no papel para organizá-las melhor, também depois para a fala. Então, você traz as ideias para o papel. A escrita ajuda muito nesse processo. Leitura também, lógico, mas a escrita para você elaborar as suas ideias e aí você fala, né? E aí você treina a fala. E treinar em todas as situações do cotidiano. Treinar quando está em casa, quando está com os amigos, treinar nos momentos de trabalho e nas situações especiais. E uma última dica importante: nunca negue convites. Se a Marla convida aqui para o podcast, você diz sim. Se você é convidado para uma palestra, você diz sim. Depois você vai deixar lá os pensamentos questionarem. Será que eu sou capaz de fazer isso? Não negue convites nenhum, porque a gente precisa mostrar também para a nossa mente que a gente decidiu fazer esse movimento, que a gente é capaz e a gente é, mas precisamos mostrar isso para nós mesmas, né, nós mesmos, e nos permitirmos esse lugar de fala, esse espaço de fala. Então, ocupe o seu espaço de fala. Esse é o recado, ocupe o seu espaço de fala, porque se você não fala, alguém fala por você. Fantástico, Fábio. Dicas, conselhos, com certeza todos aplicáveis, e eu tenho certeza que se a gente começar a olhar para isso, a gente vai despertar, a gente vai melhorar, todo mundo pode. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que virão outros episódios, porque a comunicação não termina por aí. Tem muita coisa para a gente abordar aqui também. Certo, obrigada, Fábio? Marla, obrigada. eu que agradeço. Este, então, foi o terceiro episódio do podcast Marketing Bem Feito. A gente se vê no próximo.